sentido de que o Senhor abençoa todos nós que aqui estamos, né? Não só vamos entender, compreender os propósitos que eu tenho, mas para que a gente também venha praticar, viver, né? Então tem uns textos aqui que eu vou ler aqui, na palavra de Deus. Aqui nos fala bastante sobre o batismo no Espírito Santo, a importância. A importância do Espírito Santo de Deus. Eu já tenho dito, falado tantas vezes, mas vamos pegar aqui esse texto da palavra de Deus em Atos capítulo 4, no verso 31. Para iniciarmos, eu queria dizer assim: a Bíblia é rica e nos traz muitas áreas, né? E essa área que Deus tem trabalhado bastante conosco, uma que Deus tem nos mostrado sobre o sermão da montanha, e outra área é sobre o Espírito Santo de Deus, a necessidade que nós precisamos, né? Então nesse versículo 31, né? 4:31, nos diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Graças a Deus. Então Deus, quando eu estava estudando, Deus me mostrou um texto da palavra de Deus lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 2 e 3, onde que o Senhor nos mostra assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra então era sem forma e vazia, envolta em trevas e cheias de abismo. Antes da ação salvadora do Espírito Santo, o nosso coração era... Estou trazendo isso para que Deus havia mostrado. Quando a gente está olhando nas áreas fisicamente, mostrando a terra, quando Deus estava formando, mas trazendo também para a área espiritual. Porque a terra era sem forma e vazia, e envolta em trevas e cheia de abismos. É toda pessoa que antes de receber a Jesus como Senhor e Salvador, na verdade ele está nessa situação, espiritualmente falando. E antes da ação salvadora do Espírito Santo, o nosso coração era de várias coisas: sem forma, deformado pelo pecado, mas o Espírito Santo ele restaurou, tornando-o formoso conforme o coração de Deus. Também antes do Espírito Santo, né, era vazio, o pecado tirou dele os valores celestiais, mas o Espírito Santo encheu-o do amor de Deus. Ainda, ele citando aqui, ele fala que o Espírito Santo é envolvido nas trevas do pecado, mas o Espírito Santo substituiu as trevas pela luz de Jesus revelada ao nosso coração. Ainda o Espírito Santo, no meio de cheio de abismos, pecado criou um abismo de separação entre nós e o Pai. Mas o Espírito Santo nos fez transpor esse abismo, aproximando-nos do Pai através da salvação do Senhor Jesus Cristo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, a ação do Espírito Santo que não nos deixou cair para sempre na profundidade do abismo da perfeição eterna. Então, a pergunta é esta: quem é o Espírito Santo de Deus?
quem é? Aqui nos fala em Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, quem é o Espírito Santo de Deus? Então, vou iniciar agora aqui. Esse texto que nós acabamos de ler, Atos 4:31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quem é o Espírito Santo? Portanto, ele é Deus. A Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Porque esse texto nos diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É onde lá no versículo 26, lá em Gênesis capítulo 1, né? Ele então, o Espírito Santo, é uma pessoa que quer se relacionar conosco. Provas que ele não é uma força ou um poder. Sabe por que eu estou falando sobre isso? Eu já encontrei evangelizando bastante coisas. E às vezes a pessoa da congregação não, as testemunhas de Jeová, por exemplo. Você vai evangelizar alguém, e quando eles começam a falar algumas coisas, alguns textos da palavra de Deus já marcados, certo? E depois, quando a gente fala sobre o Espírito Santo, eles dizem assim: não, o Espírito Santo não é uma pessoa. Ele diz que é uma força, é um poder. E infelizmente existem muitas igrejas evangélicas que até o dia de hoje ainda, embora eles não deixam claro, mas eles não dão libertação, ou deixa, como eu quero usar a palavra, facilidade para que a pessoa fala sobre o Espírito Santo de Deus. Existem muitas igrejas tradicionais que nem falam, só fala sobre Jesus, Deus Pai, Deus Filho, e não fala nada sobre a pessoa do Espírito Santo. Me entristece, né? Porque você imagina, se você tem na família de alguém e você não conversa com uma pessoa, né? Vamos supor que na sua casa tivesse lá uma família, 5 pessoas ou 10 pessoas, uma você não trata com essa pessoa, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E é o que acontece, muitos crentes, eles não conhecem o Espírito Santo de Deus, não trata com o Espírito Santo, não fala com o Espírito Santo. Então é esse sentido que Deus colocou hoje entre nós aqui, estamos falando sobre isso, para a gente ter mais amizade com o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus. Em qualquer situação. Há situações que eu já encontrei na minha vida que não estava na Bíblia. E na hora H que o Espírito Santo age nessa hora. E não está escrito. E aí? Como é que você faz? Não é? Eu já contei várias vezes aqui que nem, por exemplo, na igreja que nós estávamos, uma vez estava manifestada uma mulher e 2 pastores com mais diáconos e bastante gente tentando libertar na vida daquela mulher, e não estava acontecendo nada, e eram pessoas entendidas, conhecidas da Bíblia, da palavra de Deus, e não estava acontecendo nada. Aí de uma pessoa
chamou a pastora que nós estávamos estudando, aí chamou ela foi. Quando ela chegou lá, que ela viu uma pessoa que estava manifestada, mas estava pastores, tinha outras pessoas tão importantes ali, ela na hora que ela falou, meu Deus, quem sou eu para me chamaram eu agora para quando eles, né? Aí, e ela nessa hora, o que ela poderia fazer nessa mesma hora? Alguém pediu, então os dois pastores nessa hora já estavam, assim, preocupados, né? Não saiu, o demônio não ia embora, chegou uma hora, você fica uma vergonha. Você imagina aqui, se nós temos aí 30 pessoas aqui, manifestar um demônio aqui, por exemplo. Acontece qualquer coisa, nenhum de nós aqui ora, faz alguma coisa, fala alguma coisa, não sai nada, continua a mesma coisa. Você vai ficar, meu Deus, o que nós estamos fazendo aqui? Assim, você já começa a pensar nisso, né? Quando ela chegou na mesma hora que viu aquilo ali, ela falou, o que eu posso fazer? Aí nessa hora que eu estou querendo chamar a atenção, é ter intimidade com o Espírito Santo. Aí chega na hora H, ela dentro do coração, Espírito Santo, o que eu faço? O Espírito Santo falou, manda pegar um copo d'água, peça para um pastor orar e coloca só um pouco de água. Não está isso na Bíblia em lugar nenhum, isso aqui. Mas foi o Espírito Santo que falou isso para ela. Aí na mesma hora, ela repetiu a mesma coisa. Na hora que ela falou, o Espírito Santo mandou trazer um copo d'água para que um pastor aqui orasse, né? Nessa hora todo mundo queria buscar água, né? Quando você está numa situação dessa, você não sabe mais o que você faz na mesma hora, você tem que, nessa hora, até o macumbeiro, você vai falar com o macumbeiro, aí o cara não acontece não na vida de muita gente, se resolvendo o problema que resolve, não é assim? E não tem que ser assim não. A gente tem que ter a sensibilidade, né? Aí foi. E antes disso mesmo, tinha um que estava estudando, ele estava estudando para ser médico. E eu encontrava, nós tínhamos um encontro que era de sexta-feira. E ele era que a vida dele era meia torta, sabe? Pessoas que não levam a Deus a sério. Eu sabia naquela época agora fala PG, né? Pequeno grupo. Era encontro que tinha lá. Aí na hora ele quis, não sei o que, do inimigo lá. Aí o inimigo deu uma dura nele lá, e ele saiu de lá, que ele caiu fora, desapareceu. Eu nunca mais vi ele daquele lá. Bom, conclusão. Quando trouxeram, né, a água, um dos pastores lá na hora H, até era só para pôr um pouco d'água, pegaram o copo d'água e jogaram até na mulher lá assim. Até tem uns irmãos que eu trabalhava na roça, lá na firma que eu trabalhava, quando eu contei o que aconteceu, ele tinha um da Assembleia de Deus, que era um irmão lá, e falou, mas também, meu irmão, molhar desse jeito, do jeito em cima do inimigo, até que ele teve que sair. Eu falei, não foi isso aí não. Bom, conclusão, na mesma hora, por obediência da palavra de Deus, ninguém entendia, mas nós estávamos dependendo de quem? Do Espírito Santo. E eu soube disso aqui, que depois de 2 meses, 3 meses, havia acontecido uma outra situação, mais ou menos, e eles quiseram fazer a mesma coisa, e não funcionou. Porque o Espírito Santo, ele faz na hora, ele bola, vem vindo o carro, você nem sabe, o carro vem vindo aqui, você nem está pensando no carro que vem vindo aqui, ele já planeja tudo lá, destaca uma quantidade de anjos, de bli, que você nem sabe como é que ele faz na mesma hora, ele faz
Assim. Não dá para saber o que ele faz na hora. O Espírito Santo, ele nunca vai contra a Bíblia, a palavra de Deus. Mas ele tem liberdade para agir na vida da gente, tá? Então, isso que nós estamos falando hoje bastante é importante para nós aqui, todos nós, os homens, jovens, todos nós precisamos do Espírito Santo, ter sensibilidade. É isso aqui que muda, transforma. E outra, obedecer, sabe? Vocês não viram a mensagem outro dia, quando eu trouxe lá do evangelista, que ele tinha vindo lá de Jerusalém, depois ele precisou ir lá em Samaria, e na hora que ele estava uma bênção toda lá, estava curando, abençoando, pá. Na mesma hora o Espírito Santo falou para ele assim: saia desse lugar e vai para aquela rua, né? Aquela estrada vazia. Olha, sensibilidade. Imagina na mente nossa o que você faz na mesma hora. Não, eu não, isso aqui não é Espírito Santo não, que é isso? Estou aqui abençoado aqui dentro no culto aqui, curando, abençoando, louvor, adoração, pá, acontecendo todas essas coisas aqui, e agora vem essa voz aqui, para mim sair daqui numa estrada quebrada lá, que não tem nada para fazer. Não é difícil não? Tá vendo? Então nós precisamos de quê? Sensibilidade. Quando ele dizer para agora. Que todo mundo olha na mesma hora, fala, você está louco. Eu digo, não vou falar nada. Ele manda parar e para mesmo. E o Espírito Santo ele faz dessa maneira. Eu já vi pessoa trazendo mensagem profética no Espírito, o Espírito falando, mas quando a profeta que estava chegando, trazendo a mensagem, Deus tinha dito para ela, para aqui, e ela não parou, ela continuou a falar coisas que ela achou, para, como é que fala? Embelezar a profecia. Sabe o que aconteceu na mesma hora? O Espírito Santo sai, deixa. Aí trouxe problema. Então estou dando esses exemplos assim que a gente tem, para a gente aprender essas coisas. Quando o Espírito Santo, às vezes, ele está falando uma coisa, de repente ele se para. Mas por que? Olha, não sei, o Espírito Santo, eu estava orando na hora H, e ele falou, não. Mas por que não? Eu não posso te explicar, meu querido. O Espírito Santo falou para dizer, não. O sujeito tinha pedido para ir lá, para outra casa, com a outra mulher, não sei o quê. Vem me perguntar para mim se é para ir, para não ir, que tal. Eu falei, você quer saber o quê? Se eu vou, se você pode ir, não pode ir, é isso que eu quero saber. Eu falei, tá bom, eu vou orar. Aí o Espírito Santo falou, eu falei, é para ir ou para não? Ela falou, não. Aí quando o cara veio me perguntar para mim, eu falei, não. Ué, eu vou falar o quê? Eu vou entrar em detalhes se ele já arruma uma mulher, 2 mulheres, 3 mulheres, já o que está por trás, já não sei, o Espírito Santo sabe. Aí o cara já queria na outra casa, na mulher, tinha separado da mulher, e a mulher já estava querendo voltar, mas não, a vida tudo torta, e eu não estava sabendo nada disso. E o Espírito Santo falou, não, assim, não. Então na hora H tem que falar, não. É isso aí. Gosta ou não gosta? Porque não adianta, porque se a gente querer, nós temos uma maneira de querer enganar, sabe? Enganar não, querer, né? Falar para o irmão, já pensou, eu vou falar com o irmão assim, como é que eu vou ser duro para ele, meu Deus? Aí eu começo, né, mas sabe o que acontece? Tá?
A gente tem que chegar e dizer, irmão, você orou para que eu orasse, orou, manda eu falar assim para você, não, é para você parar, fica quieto. E acabou. Não é eu. Sabe o que é? É o Espírito Santo falando assim para você ficar quieto. Sabe por quê? Porque agora você já está meio... Você precisa ajeitar mais, não sei o quê. E já querendo dar uma ajeitada, sabe? Então essas coisas, a gente com o Espírito Santo... E é Deus, é o próprio Deus que está aqui. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os dois estão lá em cima. O Senhor Jesus Cristo está intercedendo em favor nosso, de lá para cá, e o Espírito Santo está aqui conosco aqui. Ele é o próprio Deus, né? Então, assim, são experiências que a gente já teve, eu, uma esposa, que a gente vai aprendendo com as pessoas. Entendeu? E às vezes eu faço questão, que nem casais, por exemplo, que vão casar, namoro, é importante os dois estar juntos, ligados, unidos, é importante. Eu, por exemplo, quando eu me converti, minha esposa, ela começou primeiro, acho que um mês mais ou menos. A diferença foi assim. Mas Deus usa ela diferentemente do que eu. Eu sou mais de meter a massa, pôr a mão, é uma maneira de falar, né? O que é? Manifestou? Então vamos lá. Então, o meu negócio é assim. Não é a maneira que Deus me age. Ela é diferente. Por quê? Porque precisa, os dois. É necessário as duas coisas. Uma vez eu estava aqui embaixo. Morava aqui embaixo. Eu estava na esquina. O cara estava manifestado, a mulher estava manifestada, bem no canto. E eu estava lá, pá, aqui não, mas vai saindo e tal, e tal. E eu estava aqui dessa maneira mesmo, aqui e tal. Aqui não, aqui e tal, e tal. Mas eu percebi que eu dei uma olhada assim, na endemoniada que estava assim, ela estava olhando, eu falei, que negócio está olhando o quê? Fui dar uma olhada assim, o que é? Ela estava olhando assim, eu olhei assim, aí na sala aqui embaixo, do lado ali, o que ele estava, o demônio estava preocupado? Não era comigo, ele estava preocupado com a pastora. Nós não era pastor, nós nunca fomos pastores, nós nem pensávamos nessas coisas. O inimigo estava lá olhando, por quê? Ele estava preocupando porque ela estava falando com o Espírito Santo. Deu para entender? Às vezes a gente está, deixa comigo, e tá. Às vezes o inimigo não está nem ligando com você. Ele está sabendo se você está falando com o Espírito Santo. Aí ele se preocupa. Deu para entender? E isso é muito importante. Nos casais, por exemplo, nunca diziam assim, ela é melhor, eu sou. Não, os dois é um só. Tem que pôr isso, os dois tem que ser um só. E um é numa área, Deus trabalha dessa maneira, né? Então, voltando ao ensino aqui Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo é uma pessoa que quer se relacionar conosco. Provas que ele não é uma força, um poder. Até eu falei sobre testemunha de Jeová, né? Que a turma fala que testemunho de Jeová é igual. Uma vez eu peguei um casal da testemunha de Jeová, e eu conversando com eles, me disseram isso para mim. Eu falei, quer dizer que essa força é dessa maneira? Ele falou, é dessa força. Eu falei, essa geladeira, igual essa geladeira que tem uma força dessa, assim, um motor desse? Ele falou, é. Eu falei, então tá errado esse negócio aqui. Porque eles não sabiam disso. Porque ele se alegra, o Espírito Santo se alegra. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O Espírito também, ele fala.
Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus está dizendo para as igrejas. Em vários trechos desses livros, está escrito que devemos ouvir o Espírito Santo. Nós temos vários textos que eu poderia citar para vocês. Apocalipse 3,6, Apocalipse 3,13, Apocalipse 3,22, Apocalipse 2,29. Mas o Espírito Santo aqui também ele fica triste, o Espírito Santo triste. O texto diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês estão selados para o dia da redenção. Efésios 4,30. O Espírito Santo também ele revela, ele mostra, está vendo o que eu falei agora? Porque ele mostra, traz, e foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Está vendo? Traz revelações. O Espírito Santo também, ele habita em nós. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Vários textos que a palavra de Deus nos mostra. Vou lembrar uma vez que aconteceu também. Nós estávamos num culto de libertação, sexta-feira. Uma igreja tradicional que ninguém nem falava quase nem no Espírito Santo. Lá, quando eu me converti lá, eu e minha esposa, Deus usava nós assim, na boca, em qualquer lugar que nós íamos assim, coisa que nós não sabíamos, ninguém nos ensinava. Ninguém nos ensinava. E acontecia cada coisa que eu fico até contente em lembrar como é que acontecia. Deus operava, sabe? Como é que é expressar? Uma vez nós vínhamos vindo, eu estava com um carrinho, tinha na estrada, até lembrei da estrada, como quem vai lá para onde você mora lá, nessa estrada aqui. A turma tinha uma pessoa que estava manifestada e a turma querendo segurar, amarrar e tal. E eu quase não entendia nada dessas coisas. Mas quando nós passamos com o carro, a minha esposa falou: bem, para, o Espírito Santo mandou parar. Eu falei: parar o quê? Nessa hora, porque nessa hora você quer... Parar o quê? Por que tem que parar? A gente quer saber tudo, né? Ele mandou parar. Eu falei: ixi, parei, fui lá. Aí, não sabia nem o que ia fazer lá. Turma manifestado para lá, tinham bastante irmãozinho ali, mas não acontecia nada. Olha, na hora que eu cheguei, que eu dei uma ordem, a pessoa ficou boa. Era duas mulheres, estava uma manifestada, uma outra, e tinha a mãe. Aí eu falei: para onde que você vai? Aí falaram, contou. Para onde que? Eu falei: entra no carro. Ele lotou o carro. Eu era meio doidão também. Subi no Elba lá para cima, porque eu nem me lembro onde que eu fui lá. Quando chegou num devido lugar lá, eu peguei e falei assim, dei uma parada lá, falei: precisa falar de Jesus, né? Aí parei. Eu falei: quem quer receber a Jesus como Senhor e Salvador? Nossa, aí manifestou o demônio na minha morada. Nossa. E eu lá no coiso. Depois desci, entrei num lugar, cada uma numa casa. Nessa época, nesse dia estava o Tiago. O Tiago acho que tinha uns 5 anos, parece 4 anos, 3, 4 anos, 5 anos. Sei lá. E quando chegou no lugar que nós fomos deixar as duas mulheres e a mãe que estava lá, né? Era a mãe de uma delas lá. Manifestou na mesma hora. Nossa, que confusão, que eu já não estava entendendo mais nada. São coisas assim que Deus opera. Aí entramos lá dentro, tinha um quarto assim, tinha uma mulher que era macumbeira, aí depois fiquei sabendo. E ela tinha feito uma cirurgia, e ela estava numa cama assim. Aí quando chegou na hora que estava tudo certo, né? Aí
manifestou outra vez, acontecer ali naquela hora. E eu estava mais perdido lá do que... Verdade, eu conto para vocês como é que aconteceu assim. Aí quando eu comecei, apareceu um cara meio maiado, zoeira, com um negócio que, acho que ele era macumbeiro, sei lá, aqueles negócios pendurados lá. Aí ele quis dar ordem para o demônio. Nossa, era uma distância mais ou menos como daqui, ali assim, como se eu estivesse aqui, a que estava manifestada aqui, e o sujeito estava lá assim, com aquele negócio. Nossa. Ele arrancou, o demônio correu em cima dele, arrancou aquele negócio, jogou, aquilo voou. A mulher que tinha feito a cirurgia, que estava aqui do lado, bateu aquele negócio assim, foi até um buraquinho aqui na sim. E eu falei, rapaz, onde é que eu estou? O que estava melhor lá, sabe quem que era? Era o Tiago. O Tiago, para ele, estava até brincando, indo para lá. Ele não estava entendendo nada do que estava acontecendo, né? Falei, nossa. Então, são coisas assim que a gente vai contando para vocês. E ninguém ensinava a nós, ninguém nos informava essas coisas. Não, foi tudo assim, sabe? E hoje em dia, graças a Deus, de quarta-feira, quando eu me encontro lá com aqueles pastores, já mudou bastante, mudou, mas precisa mudar mais. Tem um pastor que precisa melhorar bastante nessas áreas de libertação aí, que eles são meio... Eles querem perguntar, 2 mais 2 é 4, por que dá 4? E eu digo, olha, tem coisa que não dá. Tem coisa que não dá para me explicar essas coisas, né? Eles perguntam cada coisa para mim que eu digo, não dá para me saber. O Espírito Santo é que faz do jeito que ele quer, desde que nunca vá contra a palavra de Deus, né? Então vamos lá, senão nós não termina hoje aqui, não. Então vamos lá, diferença entre estar na igreja e ser cheio do Espírito Santo. Deixar bem claro, a diferença entre estar aqui na igreja e ser cheio do Espírito Santo. Tem vários exemplos aqui do apóstolo Pedro que nos mostra, né? Ele foi escolhido por Jesus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu os 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eles eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Está lá em Mateus capítulo 4. Pedro, olha, mostrando para vocês, Pedro, antes de ser cheio do Espírito Santo, o que havia acontecido. Olha só o que acontece aqui. Presenciou e viveu vários milagres, né? Até a sua sogra foi curada. Viu Jesus multiplicar pães e peixes. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus Cristo. Você vê essas coisas que vai mudando, vai transformando na vida da pessoa? Não é assim, né? Mesmo assim, olha só, mesmo assim negou Jesus. Ele cortou a orelha do soldado, voltou para a vida de pescador após a crucificação. Não foi isso que aconteceu com Pedro? Não tem nenhum de vocês aqui que já pisou na bola, não, assim não? Eu sei de várias situações. Pessoas que... Então, tudo isso que eu estou contando para vocês aqui, a diferença entre estar na igreja é uma coisa, a pessoa recebeu Jesus, né?
é uma coisa que nós estamos falando. Agora, nós não queremos falar ser cheio do Espírito Santo, ou manter isso aí essas diferenças que a gente tem que observar. Então vamos ver, depois de ser cheio do Espírito Santo, pregou cheio de ousadia a 3.000 almas, eles foram salvos. No dia de Pentecostes, que ele foi cheio, ele e os demais que estavam lá. Por que houve essa mudança, essa transformação? Então é importante, não é? A nossa igreja, nós aqui, nós precisamos disso. Mesmo que nós conhecemos, entendemos, louvamos, adoramos, testemunhamos, falamos tantas coisas, é bom, é certo. Mas Deus requer de nós mais ainda. E é a pessoa do Espírito Santo. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, ser-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor dos Exércitos, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Isso está em Atos 2, 14 e 17. Até ontem, o nosso amado irmão, ele trouxe mensagem muito boa, bem, graças a Deus. E esse texto da palavra entra aqui também, né? Sobre o profeta Joel, e pegou uns textos aqui, a mensagem. Também ele curou o Espírito Santo, também agindo na vida de Pedro. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pondo-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo. Está vendo? Andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus, glória a Deus. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos. Você sabe que às vezes a gente tem texto da palavra que você não pega? Quando você está lendo um texto que fala todos, chama atenção para você chamar atenção. A gente perde palavras. Quando o Senhor Jesus Cristo ele operava, agia, né? Tudo acontecia, tudo. Isso é para que a gente possa ter certeza, confiança nisso, né? Estou quase terminando já. Ele foi preso por pregar a palavra. E lançaram mão deles e o cerraram na prisão até ao dia seguinte, pois já era tarde. Está em Atos 4, 33, 34. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João,
E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. Hoje, o que Deus havia me colocado para passar para vocês sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. Esse texto nos mostra também, o apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Eu tenho dito, falado várias vezes, que o Espírito Santo de Deus, ele é Deus, ele é Deus. Ele muda, ele muda. Ele faz coisas que a minha esposa mesmo eu não gostava. Eu não gostava, aliás, antes de me converter, eu não gostava nem da minha esposa, nem de mim, nem de nada, de ninguém, nunca gostava. Quando você está passando por uma luta, por uma dificuldade, talvez você não está sentindo bem com a esposa, ou está com algum... Você fala, como é que eu vou poder? Como é que eu vou poder? Eu já não gosto, e agora? O que eu faço? Não posso separar, não posso... A Bíblia diz isso, que é assim, assim. O que a pessoa tem que fazer? É buscar o Espírito Santo. Espírito Santo. Eu não estou gostando mais nem da minha esposa, nem da minha mãe, do meu pai, seja lá quem quer que for. Quando a gente começa a orar e falar com Deus, Deus faz com que o milagre aconteça na sua vida. Você passa a amar a sua esposa, passa a amar os filhos, pai, o inimigo, até o inimigo, está vendo? Essas coisas, é a pessoa do Espírito Santo que nós precisamos, entende? Mas tenho 14 anos, 13 anos, 14, 15 anos, eu vejo essas coisas que estão acontecendo. Você vê que a hora, a qualquer momento, não é não? Você assiste a TV, você você quer assistir até como é que fala, onde falece alguém lá, você vai assistir um negócio lá, aparece, é capaz de aparecer uma mulher mais bonita lá ainda, eles estão em todo lugar. Você vai fazer, você vai lá essa noite mesmo, nós fomos lá, ou esse dia, nós fomos lá, que a pessoa que tinha falecido lá foi, né? Você encontra lá, você vê mulher, moça, até placa, até coisa, assim, vocês estão sendo bombardeados, né? E como é que devemos fazer isso com o Espírito Santo? É sempre que eu digo para a pessoa, orar com o Espírito Santo, falar: Espírito Santo, esse tempo que o Senhor tem, vai se preparar para uma pessoa para mim, me corta eu. Oi, eu já vi cara que fez assim. Ô Paulo, o que foi lá, Paulo? Eu vi que quando eu fiz assim, mas eu queria dizer isso aí, que não é na área física que acontece assim, porque a Bíblia existe 3 tipos da pessoa ser desse jeito. Quando nasce, que é natural, essa pessoa não tem desejo nenhum, pode olhar a mulher, pode olhar essas coisas, ele não sente nada, né? Há outro que são decapitados, são cortados, decapitados não, são cortados, né? Porque naquela época acontecia isso. O rei, por exemplo, tinha 100 mulheres, não sei o quê, e não queria que ninguém usasse. Tinha que ser só dele, né? Aí tinha que pôr um cara que tomasse conta. E esse cara ia fazer alguma coisa. Então o que eles faziam? Vem cá. Você quer ser o chefe também? Vem cá. Eu vou te deixar uma boa vida para você. Vou te dar um palácio, você vai dormir, vai comer bem. Só que eu vou cortar.
E lá quer, não quer, eles faziam, eu cortava mesmo. Então, esse outro tipo de gente é assim. Um que é natural, não sente nada. Esse outro aí, cortava, já não podia fazer mais nada, né? Embora lá dentro ele tinha vontade, mas não podia fazer nada. Mas o terceiro, aí é que eu queria mexer aqui. O terceiro, que é a parte importante. Vocês que são jovens, adolescentes, ou até homem adulto, que às vezes quando olha a mulher fica toda hora, não consegue nem, entendeu? Ora para o Espírito Santo de Deus, falando: Senhor, eu quero me consagrar ao Senhor. Eu falo com a minha esposa, cada 15 dias, um mês, não vamos ter relação, não vamos ter mais relação. Por um mês, acabou. Você está certo? Dá para aguentar? Dá. Então vamos nós dois. A gente ora para quê? Para buscar as coisas mais de Deus, seja de uma semana, 2 dias, sei lá eu, dia. Quando faz essa consagração diante de Deus, Deus... Eu tenho alguns irmãos que quando vieram falar comigo, eu falei: você quer que eu faça isso? Faça a oração, a consagração aqui? Não, deixa para lá isso aqui. Eu falei: por que você está com medo? Não, vai que aconteça que eu nunca mais tenha vontade mesmo. Eu falei: está vendo? Todas as coisas é pela fé. Você não tem fé. Você não tem fé. Porque fé é prática. Eu já fui uns 3 ou 4 que eu vim conversar com o cara. Falei: a Bíblia diz assim, expliquei e tal. Você quer fazer uma consagração dessa aqui assim mesmo? Até que o Senhor vai preparar uma mulher certa, correta. Até lá você vai ficar... não vai nem lembrar dessas coisas. Quer fazer isso? Não, eu vou pensar direito. Até hoje ele está pensando direito. Até hoje ninguém veio conversar comigo sobre isso. Ainda até agora não. Ninguém veio falar comigo que fiz essa consagração. E é certo, funciona. O apóstolo Paulo, depois que ele se consagrou, né, diante de Deus, se converteu, ele já viúvo. Ele poderia muito bem, qual o problema? Casar com uma pessoa, está dentro da palavra, tudo é certo. Mas o que ele fez? Falou: Senhor, eu quero, o tempo que o Senhor me deu aqui, eu quero agora alegrar o teu coração e abençoar essas pessoas. O tempo que eu quero fazer essa vontade. Eu não quero ficar imaginando em plantinha, um negócio dos outros. Porque meu negócio é esse, a visão é olhar para o Senhor, para as coisas do Senhor. Então me tira, apaga. É consagração, isso aqui. E quando a gente faz isso, Deus é firme, viu? Então vamos orar aqui, vou parar aqui mesmo, por causa do tempo. Bom, o vinho representa a alegria que o mundo pode nos oferecer. Uma alegria fútil e passageira que sempre acabará em destruição. Deus batiza com o Espírito Santo, mas tem que partir de nós se encher todos os dias. E enchei-vos é uma ordenança do Senhor Jesus. Enquanto você apenas estiver na igreja, o mundo brilhará fortemente aos seus olhos. Mas a partir do momento que você decidir se encher da presença do Espírito Santo através da leitura da palavra, da oração e do jejum, né, o mundo perderá o brilho para você. E aí você se tornará um louco por Jesus. É impossível ser louco por Jesus sem o Espírito Santo. Aproveite hoje.
a oportunidade que você está tendo de buscar a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos orar, se quiser abaixar os nossos olhos um pouco, né? Oh Deus, nós te damos graça, Senhor, porque grandes coisas o Senhor fez, está fazendo, fará em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, tudo quanto que nós conversamos, e aquilo que está de acordo contigo, Pai, faça com que aconteça em nossas vidas, Senhor. Pai, que esse presente do Teu Espírito Santo, que o Senhor já deu há 2000 anos atrás, Senhor, que o Espírito Santo, o Senhor fez com que ele viesse aqui para a terra, Pai. Oh Deus, nós precisamos então que esse presente do Senhor, do Espírito Santo, sermos cheios. A Tua palavra nos mostra, Senhor, que o dom, o presente, já foi dado. A Tua palavra nos diz, só depende de você e de mim. A salvação é a única condição prévia. Você já foi salvo. Isso acontece quando nós fazemos através de imposição das mãos. Pai, ó Deus, nós queremos pedir que o Espírito Santo do Senhor esteja agora abençoando a cada pessoa que aqui estão, ó Deus, sobre essas pessoas. E que nós tenhamos esse desejo, essa expectativa de falar, meu Pai, aquilo que Tu queres falar dentro de nós, quer seja em línguas, é o Espírito do Senhor que nos faça aquilo, Pai. E que o Filho de Deus, Senhor, não precisa ter medo de receber alguma coisa falsa, porque quando nós oramos, nos colocamos diante do Senhor, mesmo que eles estão ouvindo, assistindo, eles não podem mexer em nós, Senhor, porque o Filho de Deus, o Espírito Santo de Deus que está conosco, Senhor, Ele está nesse lugar e Ele está agindo, mudando, transformando, e quer que todos nós venhamos ser cheios. Ó Pai, nós queremos estar abertos agora, Espírito Santo de Deus, faça isso, que nós tenhamos uma atitude certa de orar. E todos quantos que nós estamos aqui agora, Pai, eu quero pedir agora, Pai, que o Espírito Santo do Senhor esteja colocando as mãos, Senhor, em todas essas pessoas que aqui estão. Onde nós estivermos colocando as mãos, Senhor, com as mãos em cima, para que essas pessoas sejam cheias do Espírito Santo, Deus, e mantenha sempre cheios do Espírito Santo de Deus, Pai. Deus, até durante a noite, Deus, quando eles estiverem até mesmo, Senhor, dormindo, o Teu Espírito Santo tem poder de mudar, transformar na vida de todos nós que aqui estamos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Essa noite, Senhor, o Senhor pode trazer revelações, sonhos, mudanças, transformações, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Por quê? Porque nós precisamos do Senhor, do menor ao maior, aqueles que sabem muito, aqueles que sabem poucos, mas é o Espírito Santo do Senhor, meu Pai, que o Senhor esteja agora, uma unção da parte do Senhor recaindo sobre cada um de nós, Senhor, para que haja mudança, transformação na vida de todos nós que aqui estamos, Senhor. Por isso que nós viemos aqui, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós queremos diante de Ti, Pai, de acordo contigo, que o Senhor esteja nos abençoando, nos fortalecendo. Deus, faça isso, Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus. Faça de todos nós que aqui estamos, os homens que aqui estão, Senhor, quer sejam as irmãs também, Pai, que o Senhor esteja abençoando elas também, onde quer que elas estejam, sejam todos abençoados com o Teu Espírito Santo de Deus, Senhor. Que haja, Senhor, mudança, transformação na vida dessas pessoas, Senhor, Pai,
para a tua glória. Nós oramos agradecidos, Senhor, o fazemos assim, Pai, na certeza que o Senhor fez coisas grandes, fará coisas maravilhas, Senhor, na vida de todos que aqui nós estamos, Pai. Nós oramos agradecidos, Senhor. Queremos pedir que a unção do Senhor recaia sobre o Carlos que aí em cima está, Senhor. Abençoa também, Senhor, o Nelson, abençoa, Deus, em todas as áreas da sua vida, Senhor. Estenda, Senhor, ô Espírito Santo de Deus. Nós temos tantas coisas para fazer, Pai. Nós precisamos, coisas grandes o Senhor está esperando que nós façamos, Senhor. E hoje nós estamos abertos, pedindo que Teu Espírito Santo, Senhor, abençoando, fortalecendo na vida dos casais, família, onde quer que estiver, que o Senhor esteja enchendo com Teu Espírito Santo, meu Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, Deus seja louvado, amém. Aleluia. Vou passar a palavra agora para o Davi? O João. Boa noite, graça e paz. Que palavra abençoada, né? Como é bom a gente estar sempre recebendo algo da parte de Deus. O Espírito Santo de Deus é o nosso ajudador. Vamos nos esforçarmos para colocar em prática, porque Ele é o nosso ajudador. Irmãos, nós vamos orar, nós vamos participar de uma confraternização ali no andar inferior, ali na lanchonete. Tem salgadinhos, tem refri, é refri que fala, né, jovem? Muito bem. E tem água também. Tudo isso é bênção, né? Vamos orar? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós estamos alegres, meu Pai, por estarmos na Tua casa, recebendo parte, Pai, do Senhor. Pai, continua nos abençoando, Pai. Nos dá, Senhor, uma noite de paz para nós, para toda a nossa família, Pai. Também, Senhor, para aqueles que não Te conhecem, Pai, nós sabemos que o Senhor é um Deus de paz, é um Deus de misericórdia, é um Deus amoroso. Pai, são tantas as pessoas, Senhor, que precisam, Pai, e muitas pessoas não sabem, não têm conhecimento, Pai, de que o Senhor está de braços abertos para receber todas as criaturas desse planeta. Pai, por isso nós Te pedimos, Pai, Te rogamos, Pai, nos dá também mais coragem, Pai, mais intrepidez, Pai, para fazermos a nossa parte, Pai, porque como ouvimos da tua parte através do Teu servo, Pai, o Senhor está conosco, o Senhor é o nosso ajudador, o Teu Espírito Santo que está em nós, Ele pode, meu Pai, Ele pode fazer grandes coisas através de nós, e Ele não só pode, como Ele quer fazer, Pai. Depende de nós. Por isso, Pai, nós reunidos aqui no Teu amor, na Tua benignidade, Pai, nós Te pedimos, Senhor, nos ajuda. Ajuda esta nação, Pai, a buscar algo da Tua parte. Esta nação que está mergulhada, Pai, nas dores, nos desesperos, Pai, nos empecilhos que a vida impõe sobre as pessoas. Pai, nos ajuda, Senhor, a sermos cada dia transformados, verdadeiramente, genuinamente transformados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Como também todas as pessoas, Pai, nós reconhecemos que somos iguais para Ti, Senhor, e o Senhor quer, o Senhor deseja, o Senhor se alegra quando nós nos rendemos a Ti, Pai. Todas as pessoas. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. E quero colocar, Senhor, diante de Ti, Pai, o que nós ainda vamos fazer nesta noite, Pai, que é participar, é tomar um refrigerante, é comer um salgadinho, Pai. Mas primeiro queremos
consagrar a Ti, Pai, que venha realmente nos fazer bem. Pai, nós já estamos alimentados da Tua palavra, agora vamos alimentar o físico, Pai. E assim seja, Pai, para a Tua glória, Pai, a nossa saúde e o nosso empenho, Pai, em prol da Tua obra aqui nesta terra, Pai. Assim oramos ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia!